Obrigada, obrigada. Na Vamos lá. sequência de nossa programação, assistiremos agora a palestra intitulada Amputar ou não amputar? Eis a questão. Uso do aspirado de medula óssea de tecido microfragmentado com dispositivo Cefcare para reduzir mutilações e salvar vidas. Nosso convidado já ao palco, Dr. Eliude Garcia Duarte Júnior, angiologista e cirurgião vascular. Presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Espírito Santo, 2021-2022, 2022-2023. Coordenador da diretriz de pé diabético da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Estadual de Urgência e Emergência do Espírito Santo, São Lucas. Diretor-secretário da Cooperativa de Angiologistas e Cirurgiões Vasculares do Espírito Santo. Preceptor de ensino do curso de Medicina da Universidade de Vila Velha, criador e coordenador do ADFS, Advanced Diabetic Food Support Course Associate, membro efetivo da Safe Life Academy e membro da The Food International. Doutora Gold, para a saudação ao nosso palestrante. Fala Eliude? Eliude. Doutor Eliude, agradeço a presença. A gente quer se desculpar pelo horário, mas a gente veio atrasando desde manhã. Por favor, a palestra é sua. Boa noite a todos. E me coube uma tarefa muito difícil, mas eu adoro desafios. E eu vou tentar provar para vocês que tudo que foi colocado aqui existe, é real, e pode ser, sim, multiplicado em vários hospitais do Brasil. Eu não tenho nenhum temor em dizer que o que eu vou apresentar para vocês aqui é um modelo de um hospital de referência em todas essas situações éticas, de bioéticas, de incorporação, de novas tecnologias, com um único foco. Primeiro, o paciente. 2 focos. Segundo, deshospitalizar, economicidade, e gerenciar tecnologias em que o paciente seja, sim, o beneficiado, mas que o sistema também seja beneficiado para poder reinvestir naquilo que é mais importante, que é a vida do paciente. Vamos ver se eu vou conseguir provar para vocês. Bom, tem 2 títulos aqui, né? Mudando paradigmas, com enxertos autólogos, com terapias regenerativas em feridas complexas. E aí vem a pergunta, amputar ou não amputar? Não é nem a pergunta, né? Eis a questão. Nós vamos tentar mostrar para vocês se o aspirado de medula óssea, gordura microfragmentada ou nanofragmentada, ou fração extramuscular é suficientemente plausível para eu convencer gestor e convencer vocês, auditores, de que vocês precisam liberar procedimentos de um espírito racional e agregar valor para quem o faz. Vamos ver se eu consigo isso. Doutora Goldete. Quantos médicos nós temos aqui? Quantos de vocês têm filhos de 19 anos de idade ou menos? Quantos de vocês têm mãe acima de 70 anos de idade? Ok, beleza, muito bem. Então, vamos lá. Já foi apresentado. E aí vem a primeira pergunta para vocês. Quem é médico aqui, apontou aqui, cirurgião? Já foi? Qual ou quais desses pacientes aqui vocês marcariam com certeza que foram amputados ou que morreram? Alguém quer apontar? Então vamos lá. Essa senhora de 180 quilos, com arrancamento de membro por um ônibus, e que chegou no pronto-socorro com trauma, com politrauma. Esse paciente caiu uma barra de ferro, 27 anos de idade. Ou esse paciente de 19 anos, acidente de moto-carro, com um trauma complexo, e que vocês vão observar que aqui é o mínimo do trauma que eu estou apresentando para os senhores. Então, vamos ver como é que o sistema, eu falo de um sistema de saúde pública, também trabalho na saúde suplementar, como que o sistema consegue fazer verdadeiras obras-primas, com custo racional, com inteligência coletiva, com raciocínio lógico e científico, justificando cada método e procedimento. Será que é possível isso no SUS? Não é à toa que 10 a 15 colegas da cirurgia vascular passam no nosso hospital todos os meses e vêm do Brasil inteiro, tanto para fazer curso quanto para fazer algum tipo de aprendizado. Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina,
perguntaram que se ignora, né? Receita de sucesso. Vamos lá. Amputar ou não amputar, eis a questão. Está aí. Tem dois conflitos aqui. Um conflito meu primeiro conflito é o paciente, em que eu utilizo aspirado de medula óssea. O outro conflito da Nordeste Cordes, da Cardiotrônica, na qual eu sou proctor e sou speaker dessa empresa, que traz uma tecnologia com o uso de aspirado, do uso de gordura microfragmentada, extraindo ou multiplicando ou concentrando células tronco mesenquimais para tratar esses tipos de pacientes. Então, vamos lá. Está aqui, então. Esses são os dois métodos que nós utilizamos. Existem vários. Eu poderia falar sobre os produtos derivados do sangue periférico, de outros tecidos que também fornecem células mesenquimais, células tronco mesenquimais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é esse drama, né? O que é esse drama do diabetes? O que é esse drama do pé diabético? Esses são dados nacionais, mas também nós temos dados americanos. E aí vem o primeiro questionamento. Eu vou falar muito de câncer aqui, né? Bom, se vocês não sabem, nos Estados Unidos, o custo com pacientes com complicações do diabetes é maior do que os 5 tipos de câncer que foram comentados aqui. Maior do que os 5 tipos de câncer. Então, tem câncer de pulmão e todos os outros tipos de câncer, câncer de mama, em que o paciente, hoje, com complicações do diabetes, passa a ter também a sua metástase, que é recidiva. E essa preocupação americana e na Inglaterra é tão importante que essa matéria saiu há 2 meses atrás. Essa senhora diabética, ela teve um melanoma grave, e era diabética e tinha uma neuropatia, e essa neuropatia culminou com uma úlcera. Olha qual foi a conclusão dela. Pelo câncer ela até vai, mas isso é muito pior. Mas isso é muito pior. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de passar para os senhores. Então, isso aqui também são dados, os sites são facilmente encontrados. 4 milhões de úlceras de pé diabético, 70 a 80 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Está aqui. A mortalidade de um paciente com pé diabético, que culmina com complicações desse pé diabético, quer seja neuropático, ou quer seja vasculopatia, ou associado, é de 50% a 60% em 5 anos. Só que esse paciente diabético, ele também é renal crônico. E quando ele é renal crônico dialítico, a mortalidade desse paciente passa a ser de 50% a 60% em 2 anos. Dados americanos e dados ingleses. Imagina os nossos dados aqui no Brasil. Fruto de uma atenção primária pífia, mal conduzida, mal preparada, com profissionais que se limitam a apenas passar receitas de 3 em 3 meses do medicamento para diabetes, que sequer examina os pés. Olho, coração, rim e membros inferiores. Vamos passar aqui para baixo. Membros inferiores, rim, coração e olhos. 30%, 45%, 55%, 65% de complicações de diabetes em até 7 anos. A mortalidade acompanha. Tá? Então, prestem atenção nesses dados. Eu falei 60%, né? 74% de mortalidade em 2 anos no paciente renal crônico. Olha o custo disso para o sistema de saúde. Não se falava nem em edema no pé diabético. Edema é um fator de risco para o pé diabético, por causa da microcirculação. Então, são dados, esses dados são colhidos de trabalhos do Dr. David Armstrong, que é o maior nome do mundo em estudos de pé diabético, com 70 mil publicações e mais de 700 citações na literatura. E é o cirurgião pediátrico mais premiado no mundo. Possivelmente um pré-candidato a Prêmio Nobel de Medicina, pelo trabalho que eu vou mostrar para vocês que ele desenvolve. Muito bem. Esses são dados do nosso estado, do Espírito Santo, 368 mil pacientes diabéticos, fazendo aí quase 10% da população. 35% vai desenvolver uma úlcera nos pés em até 2 anos e meio.
é preciso fazer alguma coisa. Primeira coisa, atenção primária treinada, capacitada, com matriciamento adequado. Sem isso, eu não mudo estatística. Eu não mudei nos Estados Unidos, não mudei na Inglaterra, que tem um sistema público de saúde maravilhoso. Não mudei nos Estados Unidos, tem um sistema público que não é público, mas que existe seguradora de saúde, até determinado momento, ele custeia, e a partir daí é o próprio país que tem que custear, a própria Secretaria Nacional de Saúde americana. Então tá, nível de evidência. Quem usa meia aqui elástica, já usou meia elástica? Pois é, vocês sabiam que não é nível 1A de evidência? É um nível 1B de evidência. Mas todo mundo prescreve. Por que vão me exigir nível 1A de evidência para tecnologias avançadas em que eu posso salvar a vida de pacientes? Por que eu não posso me basear em fruto de experiências e de ensaios clínicos já realizados para que eu possa desenvolver isso e saber se realmente aquilo que está sendo na literatura apresentado é realmente, de fato, eficiente? Considerando eficiência em medicina, aquilo que você chega ao mesmo resultado com menor custo, igual ou menor custo. Então tá, vamos lá. Preciso de evidência. Trabalho de 2017, uma revisão sistemática importante, atualizada agora, em 2024. Olha o que ele avaliou. Avaliou em 1.304 pacientes, quando agrupados. Ele avaliou 4 variáveis principais. Primeiro, aquilo que eu estou planejando e estou ofertando como terapia em feridas complexas realmente reduziu a amputação? Segundo, se a terapia regenerativa conseguir provar que existem novos vasos, ou seja, produzir neovascularização e angiogênio suficiente para comprovar que a minha terapia é realmente eficiente? O nível de complicações do convencional e da terapia regenerativa, ela é semelhante? Porque se for semelhante, já me dá autorização, eu não estou provocando mais complicações, eu estou tendo complicações semelhantes ao que se faz. Se é um paciente isquêmico, a minha distância de claudicação melhorou? Eu consegui cicatrizar ou não? Isso vai ser respondido nessa revisão sistemática. Então, está aqui. Vamos partir para a amputação. A favor do grupo controle, 200 bilhões de pessoas. Nessa revisão sistemática, lógico que é um N pequeno, porque eu não tenho ainda uma robustez para afirmar isso e para consolidar ainda mais, praticamente zero. Estudos comparativos, ensaios clínicos, tá? Com N razoável ou não, mas quanto a esse N, eu tenho alguma coisa para falar para vocês de uma reunião que aconteceu recentemente. Então, está aqui, cicatrizou? Cicatrizou. Meu índice tornozelo braquial melhorou? Melhorou. Os meus efeitos adversos. Então, medalha igual. Ok. E a minha distância, o princípio da terapia regenerativa é eu estimular a neoformação vascular para eu ter condições de recuperar esse tecido. Está aí. Então, vamos sair disso. Como é que eu volto aqui? No vermelhinho, só voltando rapidinho. Depois tem muita foto para provar isso tudo que eu estou falando para vocês. Então, nós vamos tratar aqui exatamente de uso de aspirado autólogo de medula óssea e enxerto de gordura microfragmentada, rica em células tronco mesenquimais. R$ 47,00 uma agulha de jamestídeo. Quanto custa uma cobertura complexa e quantas coberturas complexas vocês vão colocar no paciente para chegar ao mesmo resultado? Isso é caro para o sistema de saúde, para a saúde suplementar? Não, precisa ter credibilidade apenas. O uso da gordura microfragmentada tem 3 métodos. Talvez o mais plausível em termos de custo-benefício. Eu não vou citar aqui, mas talvez seja o próprio CFCare, comparado com frações vascular e com outros métodos, outras tecnologias. E são poucas. E não vou falar dos sangues periféricos. Muito bem. Mas o enxerto de gordura autóloga é uma opção terapêutica emergente para feridas desafiadoras, embora não haja evidências suficientes. Lembra que eu perguntei para vocês quem tem filho de 19 anos ou de 16 anos aqui? E quem tem mãe acima de 70. Suficiente para demonstrar conclusivamente a sua eficácia e perfil de eventos adversos. Com base na literatura, ainda não está claro qual dessas tecnologias com uso de gordura. Eu não vou chegar aqui, porque eu sou proctor de um determinado device,
e afirmar que este é melhor que o outro. Aquilo que for possível, aquilo que está à mão do profissional treinado, gabaritado, é que é o melhor para o paciente, que é o melhor para o médico. Isso vai na curva de aprendizado, muito bem demonstrado aqui. Muito bem, então vamos partir para um pouquinho só. Na realidade, o que eu estou falando são de um material que está dentro da medula óssea e que está bem próximo do tecido adiposo, muito vizinho a ele, muito bem coladinho com ele, que são células-tronco mesenquimais, que são células sinalizadoras, chamadas pericitos, células progenitoras endoteliais, progenitoras de queratinócitos, progenitoras de ativação de fibroblastos e moduladores de ativação de macrófago tipo 1 para macrófago tipo 2, ou seja, regular. Eu preciso inflamar, resposta macrófago tipo 1, eu preciso regenerar, equilibrar com o macrófago tipo 2. E é aí que entra toda a estratégia da terapia regenerativa. Então, está aqui, são células diferenciadas, derivadas do mesoderma, são células mesenquimais, que vão produzir, então, algo que nós chamamos de efeito paráquino. O que é isso? É eu ter como sinalizador, sendo uma célula top de linha, né, uma Ferrari, observar que está com o Calhambeque ali do lado, e eu vou chegar para ele e falar assim, ó, vou doar o meu melhor óleo, vou calibrar o teu pneu, eu vou colocar um pneu ali que não precisa se preocupar com essa calibração, eu vou dar tudo de mim e vou morrer. É isso que a célula mesenquimal faz. Ela doa todas as biomoléculas através desses exossomos, por esse efeito paráquino, e entrega para aquela célula senescente, transformando essa célula num carro de corrida. Não precisa ser um carro de corrida de uma Ferrari, mas um carro de corrida adequado, pelo menos, para você sair daqui e ir para qual é a próxima praia mais perto de Fortaleza para surfar. Não sei quantos quilômetros. Qual? Também não sei. Vamos lá. Então, está aqui. Células mesenquimais têm esse efeito. E como é que isso funciona? No caso da gordura microfragmentada, através de uma captura dessa gordura, em que eu respeite e também respeite as normativas da Anvisa, portanto, forças mecânicas mínimas, eu não, além de lavar, eu não posso fazer mais nada, reação enzimática nenhuma, para que eu mantenha a microarquitetura desse material, e esse material, então, faça o efeito desejado. Sendo que esse material tem que estar em tamanho de 250 a 600 micras. Esses são as biomoléculas que são liberadas por esse efeito paráquino. Então, o que me interessa dentro da célula-tronco é isso. Não é uma célula, né, a Gisele Bündchen casar com Tom Brady, casar um monte de Tom Bradyzinho, então um monte de Giselezinho, não é nada disso. É você pegar e tirar o que tem de melhor da Gisele e o que tem de melhor do Tom. Lógico que eles têm defeitos, óbvio. Então, está aqui, meu material autólogo, ele está localizado na hipoderme, eu não preciso de um cirurgião plástico para fazer o uso, desde que eu treine esse profissional adequadamente para trabalhar esse material, fragmento isso tudo e vou utilizar todo esse material histológico que eu capturei desse produto. Isso pode acontecer no trauma. E, aliás, no trauma é interessante porque o trauma ele joga uma quantidade enorme de células mesenquimais para um estímulo da medula pelo politrauma. O problema é que ele também faz uma ativação leucocitária muito importante. E aí ele joga um boom de granulócito ali, só que eles não têm memória ainda para saber que aquela célula que está chegando para atuar no mecanismo do trauma é uma célula boa, é uma célula mesenquimal. E aí ele começa a destruir, até ele perceber essa memória, começa também a destruir essa célula. E cria aqueles dumps, assim, sem contar com o sequestro pulmonar e o sequestro hepático dessas células. Então, o que eu tenho que fazer? Ofertar, isso está muito bem definido nesse trabalho, ofertar uma quantidade maior para que eu consiga ter mais célula-tronco do que leucócito e eu consiga vencer essa batalha inicial. Então, está aqui, só para vocês entenderem, essa aula vai ficar com vocês. Todo o mecanismo que eu falei é pouco, né? Sequestro de pulmão e fígado, a destruição por parte dos granulócitos, dos leucócitos, em células-tronco jovens. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para fazer isso aqui. Potencializar queratinose, ativação de fibroblasto, criar células vasculares novas, neovascularização, ou um tecido novo, neoangiogênese, e que eu tenha esse material com maior quantidade de macrófago tipo 2,
para contrabalancear aquele efeito de resposta inflamatória do monócito, polarizando o macrófago tipo 1. O que eu quero, então, não é mais isso. Eu não estou falando em fibrose. Eu estou falando em camadas, em um tecido mais próximo do normal. Será que é possível? Então, vamos ver. Esse é o dispositivo. Esse é o material. Quem quiser depois ver como é que é a técnica, essa é uma aula do nosso curso, pode colocar, sem problema nenhum. Basicamente, eu utilizo um sistema totalmente mecânico, em que eu faço anestesia, capturo essa gordura, fragmento essa gordura e utilizo da melhor forma possível. Então, só para vocês observarem, esse é o material, e agora nós vamos começar uma sequência de pacientes. Nós estamos chegando a 300 pacientes, nós temos 3 trabalhos para ser publicados agora, até o final do ano, até mais tarde de janeiro, com tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Seguindo tudo que a doutora Gabriela e a doutora que me antecedeu falou aqui. Porque eu estou querendo fazer tudo que a doutora Gabriela fez, eu vou mostrar que a gente faz, e também vou querer que me valorizem e que me paguem tudo que eu faço, porque eu estou trazendo isso aí de volta para o paciente. Eu estou devolvendo vida para eles. Então, desculpa, então está aqui, ó. Paciente, 75 anos, um trauma no pé, um pé diabético neuropático, um Wi-Fi sem comprometimento vascular, múltiplas fraturas no médio pé, e esse é o nosso protocolo. Quem que eu indico isso? Nosso protocolo é muito rígido. Paciente que tem indicação de amputação no prontuário por 2 outros colegas que não seja o profissional que vai executar o procedimento, o Hospital Estadual São Lucas, que é um hospital público, gerido por uma OS, a Associação Evangélica Beneficente, nos autoriza a fazer todo tipo de procedimento que eu estou mostrando para os senhores. Então, isso tudo que eu estou mostrando para vocês é possível, desde que você utilize todas as formas éticas possíveis. Então, está aqui, fratura múltipla, qual é a nossa estratégia? Passou no protocolo, critério de inclusão, vamos lá. Série de imagens, debridamento sequencial, culturas seriadas e bem feitas, antibiogramas para antibiótico terapia dedicada, e no nosso protocolo, 10 sessões ou 5 sessões de prebárica antes e depois, e aí nós começamos, no meio disso tudo, dessas 2 sessões, fazer as terapias. Na fase aguda, utilização do aspirado de medula óssea, que vai resolver mais de 70% dos casos, e em um segundo momento, quando precisa de uma regeneração maior, o uso da gordura microfragmentada. Muito bem, esse era o preparo do solo. Não adianta eu preparar um paciente diabético com um metabolismo completamente destruído e eu fazer tecnologia e querer provar para o auditor que aquilo funciona, porque não vai funcionar, vai queimar, etapa. Prepara o solo, prepara o doente, prepara o leito da ferida, estabelece os exames adequadamente, o uso racional daquilo que você tem, para você não se queimar com o gestor e nem com o auditor. E saber comunicar com o auditor. É muito bom. Um médico pede, o auditor nega, e fica essa comunicação estratégica péssima. Tem culpa do médico, tem culpa do auditor. Tem que parar de pensar no médico, no auditor, passar para pensar no paciente, se isso realmente é válido para salvar a vida ou para causar aquilo que a gente está almejando como benefício. Então, está aqui, vamos lá. Ressonância mostrando a mesma coisa. Está aqui um paciente com essa lesão bastante importante, já com o tendão acometendo já lá, quase indo para o tornozelo, indicação de amputação no prontuário, esse paciente saiu do serviço suplementar e foi para o SUS. E é sogro de um médico vascular. Então, vamos ver o que acontece. Preparei o solo, melhorei as condições da ferida, está lá o meu material, com 6 dias, 12, faço o meu exame de controle, está indo muito bem, avalio a ferida, monitoro isso daí, vejo se o paciente está saindo da cadeira, está começando a andar, validação, para deixar sentado na cadeira de roda, eu amputo, não é? Não foi isso que foi falado agora? Se ele vai andar, ótimo. Está em pé, está sorrindo, tirei o rosto dele aqui, e aquela lesão grave é esse pé aqui, sem nenhum tipo de fibrose. Sem nenhum tipo de fibrose, com a pele bem próxima do fisiológico, bem próxima do normal. É isso que a gente tem que fazer. Um outro caso, 55, esse é o caso, meu caso 55, 26 anos, politrauma, motocicleta, foi buscar material de construção, pegou a moto dele para levar para lá para a roça, veio um caminhão do lado de cá, contramão, e pegou esse menino. Mesmo protocolo, indicação, sabe de quê? Paciente na UTI com indicação de desarticulação coxo-femoral.
Qual é o índice de mortalidade no politrauma, no paciente na UTI, com desarticulação coxo-femoral? Quem pode falar que isso não é acima de 95%? Não estudou. Quem falar que essa mortalidade não é acima de 95%? Então, minha preocupação aqui agora é vida. Não desarticular para esse paciente, para mim, passou um desafio, um objetivo. Aí justifica todo o recurso, porque, se fosse um filho nosso, vocês gostariam de ter todos os recursos possíveis. Vamos ver o que aconteceu? Esse é o paciente. Esse é como ele chegou. Indicação de desarticulação, calma. Entrou no protocolo, dois ortopedistas indicaram desarticulação, entrou no nosso protocolo, o hospital autorizou, investiu no doente, investiu no protocolo. Calma, prepara o solo. Não é porque ele necrosou agora que o que está dentro aqui não está legal. Isso aqui está funcionando como curativo biológico. Isso está provado logo depois que eu fiz a medula óssea. Observe a riqueza de tecido de um para o outro. Vamos ver se isso é verdade? Está aqui. Saí da fase aguda, equilibrei macrófago tipo 1 para macrófago tipo 2, estabeleci um poder regenerativo, vou usar o que tem de melhor. O que tem de melhor é que a maior quantidade de célula-tronco mesenquimal que existe no organismo está na gordura. Diferença, a medula óssea, à medida que a idade vai avançando, ela vai caindo. Célula-tronco, não. Isso não quer dizer também que todo mundo tem que ficar aqui, né, fortinho. Pode segurar lá, porque a gente também consegue tirar a gordura do pessoal mais magrinho, mais, né, firmezinho, mais fitness. Mas a gente consegue. Está aqui o nosso material. Agora estou em condições de trabalhar esse paciente. Primeira coisa que eu fiz aqui, tirei esse paciente de uma curva de mortalidade. Que tecnologia vocês conhecem que pegaria esse paciente com essa situação? Preparando o paciente, olha a riqueza desse tecido. Esse paciente está em casa, preparando o coto para a protetização, que nós temos também no serviço adequado. Depois eu posso falar para vocês como que funciona o nosso serviço. Vocês vão se surpreender. Trauma grave com esmagamento do pé. O camarada estava trabalhando, caiu um pedregulho de todo tamanho no pé, dor, arteriografia, a ortopedia nos chamou, não tinha que fazer amputação de coxa. Protocolo aceito, critério de inclusão aceito, o hospital investiu, o governo investiu, tudo com espírito racional, com um mecanismo de controle de tudo que se gasta. Está aí o pé desse paciente. Estava trabalhando, não estava à toa. O que a gente fez? No primeiro momento, a parte anterior do pé não era mais possível salvar. Aspirado de medula óssea, controle do dano inflamatório, resposta analgésica com 24 a 48 horas de medula óssea. Todos os trabalhos são unânimes, praticamente, em dizer que reduzem esse potencial álgico. Num segundo momento, acalmei o processo, comecei a polarizar macrófago tipo 1 para macrófago tipo 2, entrei com gordura microfragmentada, matriz dérmica, SUS, justificado por um protocolo racional e adequado. Está aqui. Está aqui. Esse paciente já está com o seu enxerto de pele e voltando e fazendo reabilitação para a protetização adequada. Trauma grave, computação traumática de perna. 19 anos de idade. Lembra que eu falei para vocês? Muito bem. Vou até descer. Quem tiver uma aguenta, depois pode me dar também. Politrauma com TCE leve, vias aéreas PEVs, eupneico, estável, hemodinamicamente, sem sangramento ativo, amputação com computação traumática de perna. Acidente de moto-carro. Abdômen flácido, doloroso, vigil, escurações difusas, TC cervical desse jeito, tórax desse jeito. Indicada amputação transfemoral pela ortopedia. Paciente, 19 anos de idade, 160 quilos. Está aqui o joelho, todo mundo sabe que preservar o joelho para a protetização é muito mais eficiente, com gasto energético muito menor, reabilitação muito melhor. Resolvemos investir nesse paciente. O que eu usei aqui agora? Aspirado de medula óssea, acalmei o procedimento, pressão negativa, SUS. Estou justificando cada caso, estou justificando a vida dessa menina. Melhorei o tecido, gordura microfragmentada, estabeleci novamente a pressão negativa. Essa paciente está em casa, semana que vem ela já começa a protetizar
a fisioterapia dela e o trabalho fisiátrico para protetizar. Todos esses pacientes que eu coloquei para vocês poderiam ter ficado aí 9 meses no hospital. Qual o custo disso? O máximo que eu tenho aqui são de 62 dias. Falei que eu ia... Cadê a doutora Gabriela? Está por aqui? Não, tá mais, não sei se ela saiu, mas estou seguindo a risca a cartilha que ela passou aqui para vocês. Muito bem. Trauma grave com esmagamento de membro inferior. 71 anos de idade. Estava descendo do ônibus, o ônibus puxou o carro e atropelou, passou por cima, fez uma abrasão na perna dela e arrancou metade da perna. Indicado desarticulação coxo-femoral. Paciente de 160 quilos, com trauma grave, na UTI. Qual é a chance de sobrevivência dessa paciente para fazer uma desarticulação coxo-femoral? Então, está aí. Está aí. Lógico que eu perdi casos. Mas num dos nossos trabalhos são avaliados 18 pacientes. Os 18 pacientes, eu só tive um caso em que nós tivemos amputação. Tá? Então, está aqui. Medula óssea, mesma coisa. Gordura microfragmentada, olha essa paciente. Olha o tecido, essa paciente já está infelizmente, ela está com problema pulmonar. Uma paciente que foi muito consumida. Mas o coto está entregue para a cirurgia plástica. Não há nada mais que a vascular possa fazer por ela. Cumprimos o nosso caso, utilizamos o recurso público de maneira racional. Essa paciente está viva, ainda está internada, mas eu cumpri rigorosamente o que a doutora Gabriela me pediu para cumprir aqui. Eu só peço que a nossa doutora valorize, que vocês valorizem, agreguem valor, porque, da mesma maneira que eu tive recursos aqui, N, para salvar a vida, eu também quero recursos N, para que eu tenha o meu trabalho valorizado de forma digna. Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora. Também estou cumprindo a outra parte da doutora Gabriela aqui. Eu estou fazendo treinamentos, estou fazendo cursos, estou capacitando todos para que eles trabalhem da melhor forma possível. Não adianta eu ter uma tecnologia muito boa, com recurso altíssimo, com custo alto, na mão de pessoas que não têm a menor condição de fazer o procedimento. Isso queima método. Então, aqui, gravem esse rapaz. Deixa eu ver. Não. Tem um rapaz aqui chamado Dr. Diego. Ele não está nem aqui. Vocês vão observar que ele não está aqui na nossa turma. Mas foi meu aluno e hoje ele é o meu assistente. Mas ele não se encontra aqui. Aqui eu tenho a doutora Marita, que é a nossa professora, o doutor Lucas. São nomes indiscutíveis na medicina regenerativa, referências. Mas o doutor Diego não está aqui. Vocês vão entender por quê. Então, está aqui um outro paciente, pé diabético grave, indicado amputação de perna, realizado o mesmo tratamento. Outro paciente grave, indicado amputação de perna e coxa, um Charcot, quem mexe com Charcot sabe como é que esse paciente está. Está aqui a minha medula, está aqui a minha gordura, e está aqui o meu pé praticamente já granulado. Estou vendo. Novamente, esse paciente, um paciente grave, em que eu produzi um neopé com o material que eu estou apresentando a vocês. Esse paciente, tempo de internação. Esse paciente ficaria 40 dias internado. Ele ficou 2 dias internado com amputação e fechamento primário. Fechamento primário. Osteomielite de todos os ossos do antepé. Está aqui, cirurgia, captação da gordura, fechamento primário desse paciente. 2 dias, alta, 5 dias, retorno, marcadores inflamatórios baixos. Não adianta fazer isso aqui com marcadores de PCR estourado, hemograma estourado, que vocês vão queimar método. Está aqui o paciente com 6 dias. Um outro caso, só para vocês observarem, agora eu vou passando mais rapidamente, casos gravíssimos que nós conseguimos com a medicina regenerativa. E aí, eu acho interessante isso aqui, porque eu não ouvi ninguém falando aqui sobre as RDCs, o que a Anvisa nos autoriza ou não. E todo mundo fala que terapia, quando a gente vai falar com o auditor vai e fala assim, mas isso não está proibido pela Anvisa. A RDC 836 de 2023, agora, dezembro, fala no uso terapêutico de forma excepcional, inclusive podendo ser cobrado o tratamento. Utilização de forma terapêutica de maneira excepcional, quebrando a RDC 508. Eu não fiz nada aqui que não seja excepcional. Eu não fiz nada aqui que todas as outras tecnologias não teriam condições de fazer. Eu mereço. O paciente merece sobreviver
e eu mereço pagar por isso. O Wilter, cadê ele? Está ali, né? Para finalizar, se fosse seu filho com 19 anos, você ia gostar, o que você acha que os seus impostos poderiam fazer pelo seu filho? Você iria deixar morrer ou você iria cobrar do sistema para que ele fizesse por onde? É o que todos nós devemos pensar. Tá? Então, só para finalizar agora, hoje, nesse exato momento, um paciente, aquele paciente de 19 anos, foi operado, e o doutor Diego, que foi aquele que eu falei para vocês, enquanto estava dando curso, estava preparando os nossos pacientes, que ele era, naquele momento, só um monitor. Hoje ele é professor do ADFS. E o que ele estava fazendo enquanto vocês estavam assistindo aulas aqui? Passa para mim, por favor. Hoje, no caso de hoje, essa era a lesão do menino. Observem aqui a lesão já na coxa, com um bom restabelecimento, já delimitando, já essa área de necrose funciona como curativo biológico, e hoje foi o segundo ponto, a segunda parte do tratamento. A terceira parte vai ser a medicina com o uso de gordura microfragmentada. Pode ir passando? Aí eu passo? Então tá jóia. Essa é a medula óssea retirada do rapaz. Esse é o tecido. Está aqui, muito bem. Está a minha medula. Pressão negativa na perna e na coxa. E isso é o SUS, isso é o Hospital São Lucas, é o que nós fazemos por esses pacientes. Muito obrigado. Excepcional, muito legal, doutor Eliude. Realmente eu também não conhecia, acho que foi uma forma muito interessante de fazer os auditores conhecerem a tecnologia, né? Uma tecnologia simples, mas requer treinamento. Né? Uma tecnologia simples, mas que requer treinamento. Helena, quer falar alguma coisa? Para a gente poder encerrar, nós já estamos muito adiantados, e tem evento agora, né? Não. Então, eu quero realmente enfatizar. Eu não conhecia, olha que eu costumo ser bem atualizada, e eu acho que é uma coisa que você está trazendo, que é uma novidade, que pode não ser para você, mas para o nosso meio de auditoria e é uma coisa que eu acho que vai ter que ser trazida mais vezes, de como faz, que material que usa, o que usa, quanto custa, e ter realmente essa visão mais de um custo, não custo total, mas dessa jornada desse paciente para a gente poder trabalhar melhor. Só complementando, doutora, o que eu acho que, e aí cabe ao médico, e uma reflexão do próprio médico, é banalizar a indicação. Concordo Porque com você. não adianta eu querer convencer o auditor para uma úlcera venosa em que os métodos de compressão, fisioterapia, terapia compressiva, tratamento da causa em si, resolvam, e querer colocar uma tecnologia, implementar uma tecnologia que outros métodos fazem, e fazem com tranquilidade, desde que o médico seja dedicado, e o paciente também. E isso aí nos atrapalha. Então, o que eu peço? Uma comunicação estratégica entre quem está pedindo. Chegar ao auditor, por vezes, você só faz uma caneta, o outro responde com a caneta, as pessoas não se conversam. Explica racionalmente, mostra que aquilo ali vai estar evitando 3, 4 meses de internação, vou estar girando o leito para esse hospital, deshospitalizando mais facilmente e otimizando esses leitos. Com certeza. Com isso, eu vou ter, sim, condições de implementar novas tecnologias, tanto no SUS quanto com a saúde suplementar, desde que haja responsabilidade, ética, estudos, matriciamentos e reprodução daquilo que se faz. E mais do que isso, saber que você tem à sua mão alguém que está autorizando, você vai ter uma bala no teu cartucho. Se você utilizar de forma errada, ele não te autoriza mais. Imaginando que a população está envelhecendo, que diabetes é uma doença que está aí, né? E que acidentes de trânsito também são os que mais matam e que mais mutilam os pacientes, é uma forma muito interessante da gente aprender. Queria muito lhe agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer imenso conhecer a senhora.